Oi pessoal, meu nome é Ana Clara. Hoje nesse vídeo a gente vai trazer um pouquinho sobre uma doença que impactou o mundo de uma forma geral, a Covid-19. Bom, a Covid-19 ela é uma doença infecciosa que é causada por um vírus e assim, ela teve início em dezembro de 2019 em uma cidade na China. Só que ela foi uma doença que se espalhou muito rápido. Em março de 2020, aqui no Brasil, já estava sendo decretada a pandemia. Ela é uma doença que possui sintomas muito variáveis. Pode ser sintomas parecidos com a da gripe, como por exemplo uma febre, uma tosse, uma gripe mais intensa, até parada cardíaca e morte, que foi um dos grandes cenários que a gente viveu, né? Muitas pessoas morreram por causa dessa doença. E assim, a Covid-19 ela veio como um desafio para a saúde pública no Brasil. Hospitais lotados, falta de máquinas, né, respiratórias, oxigênio, falta de recursos, falta de profissionais, enfim. Então, o Covid veio como um desafio para a saúde pública no Brasil. E hoje nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho sobre a relevância do estudo da epidemiologia e da estatística. Como, por exemplo, pessoas que possuem quadros de alto risco devido a essa doença. Por exemplo, pessoas que tinham doenças respiratórias, pessoas mais velhas eram consideradas de alto risco. O índice, né? A quantidade de pessoas, os impactos que sofreram, estratégias que precisaram ser traçadas durante e depois também desse cenário, dessa doença, da alta, né? De quando a gente estava com altos níveis de pessoas sofrendo com essa doença. Muitas estratégias precisaram ser traçadas através de muitas pesquisas. Então são fatores como esses que precisam do estudo da epidemiologia e da estatística. E hoje, nesse vídeo, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então vem com a gente. A análise da Covid-19 no Brasil, sob as lentes da epidemiologia e da estatística, destaca a interdependência entre fatores sociais, econômicos e da saúde pública. A pandemia não apenas evidenciou as vulnerabilidades existentes, mas também ressaltou a importância de abordagens integradas e baseadas em dados para enfrentar crises sanitárias. A pandemia também exacerbou a pobreza no país. Em 2021, cerca de 62,9 milhões de brasileiros viviam com renda domiciliar inferior a R$ 500, representando quase 30% da população. Negros, mulheres e indígenas foram desproporcionalmente impactados, refletindo a desigualdade estruturais históricas. A utilização de modelos matemáticos, como o SIR, suscetíveis, infectados e removidos, permitiu simular diferentes cenários de propagação do vírus e avaliar o impacto de medidas preventivas, como o uso de máscara de proteção e as vacinas. Essas análises estatísticas também revelaram a existência de subnotificação significativa de casos e óbitos por Covid-19, especialmente no início da pandemia, comprometendo a precisão dos dados e dificultando a implementação de medidas eficazes de controle. Agora vamos apresentar alguns dados reais da Covid-19 no Brasil, coletados entre 2020 e 2022. Os gráficos mostram a curva de crescimento dos casos e das mortes ao longo do tempo. A análise descritiva revela uma queda significativa na taxa de letalidade após a vacinação em massa, que foi iniciada em 2021. No gráfico, podemos perceber que a letalidade em 2021 foi de 2,8% e em 2022 a letalidade teve essa queda significativa, né, que foi para 0,6%. Foi uma queda bastante significativa. Olá, eu sou a Ana Pimentel e agora eu vou estar trazendo alguns dados sobre a doença. A prevalência da Covid-19 em 2021 foi de cerca de 22 milhões de casos confirmados. Já em 2022, esse número passou para 11 milhões de casos confirmados. A prevalência da doença no cenário atual é de 180 mil casos confirmados. O risco relativo da doença é de 2% entre as pessoas que foram vacinadas e 10% entre as pessoas que não foram vacinadas, o que significa que aquelas pessoas que não foram imunizadas têm 5 vezes mais chances de contrair a doença. Além disso, a razão de chances é de que 5 vezes mais as pessoas que possuem comorbidades têm de contrair a doença do que aquelas que não possuem nenhuma comorbidade. Meu nome é Eduardo, eu vou fazer uma discussão crítica sobre o Covid-19 e um ponto extremamente importante para ser mencionado é em relação à aquisições das vacinas, que por mais que elas tenham sido ofertadas pelas farmacêuticas em 2020, o Brasil só começou com o processo de vacinação em 2021. Depois de muita pressão da população pelas figuras importantes do nosso país. Tem a questão também sobre a desinformação e negacionismo. Muitas figuras importantes no país eles faziam discursos que desacreditavam a gravidade da doença e da ciência, acarretando também contraindicações e orientações oficiais da OMS e dificultando a adesão da população com as medidas de prevenção. Em relação à infraestrutura e à saúde pública, nós podemos observar que teve muitas faltas de leitos,
de UTI, colapsos em hospitais públicos, um caso muito famoso e que foi bastante veiculado no nosso país pelos jornais referências, foi em relação a Manaus, que teve uma grande escassez de oxigênio e insumos médicos. Tivemos muitos cortes e negligências na área da saúde, principalmente antes da pandemia e durante a pandemia, então isso impactou diretamente no cenário que o Brasil se encontrava na pandemia, diferente de muitos países que também eram subdesenvolvidos e tomaram outras atitudes, né? A gente teve uma grande demora na liberação e distribuição dos recursos emergenciais, a população mais carente teve muitas empresas que quebraram no país, então essas pessoas, consequentemente, perderam seus empregos, não estavam dando mais conta de poder comprar insumos para a família ou para si próprio, acarretando também em relação à população, ela já está começando a passar fome e a população ela já tem problemas também nesse aspecto da saúde. As pessoas mais carentes, elas estavam mais expostas à falta de saneamento básico, o maior risco de contaminação, elas não tinham condições de fazer um isolamento adequado, porque elas viviam em conjunto, com grande família, se ajudando a manter, a se alimentar, principalmente em comunidades, e a gente percebe que teve uma grande desigualdade social no processo também de vacinação, porque os hospitais eles estavam colapsados, então o posto de saúde, quando eles tinham que distribuir essas vacinas, eles não deram conta da cobertura total daquela região, e também teve a questão de que faltava-se vacinas para se distribuir, faltou gestão sobre distribuir uma cobertura suficiente de vacinação para aquela população e não tinha vacina suficiente para todos. Então, sobre tudo da discussão crítica, o que a gente queria trazer é que o governo ele poderia ter sido mais transparente com a população desde o início, falar sobre o que é doença, sobre o agravamento que a doença poderia ter, estimular mais a população sobre as medidas de prevenção e não fazer discursos que dificultavam, desacreditavam a gravidade da doença, e sobre a questão que ficou como ensinamento para a gente no futuro, investir mais em saúde pública, independente de estar numa situação de pandemia, uma epidemia, uma endemia, é muito importante, e ficar mais sobre essa crítica mesmo, da gente investir mais em aspectos da saúde, investir mais no SUS e esse suporte que é básico para qualquer ser humano. Diante de todo o exposto, nós concluímos que a análise epidemiológica da Covid-19 nos oferece informações valiosíssimas para planejar as ações de saúde pública. Algumas recomendações incluem a manutenção da vigilância epidemiológica, o fortalecimento da cobertura vacinal, assim como educação em saúde para a prevenção de futuras epidemias. Nós, como operadores de saúde, finalizamos o nosso trabalho dizendo que a ciência e os dados são aliados indispensáveis no combate a doenças. Obrigada.